Olá! Este vídeo é uma resposta ao comentário feito pelo Fake Flip. O Fake Flip comentou: se você acredita na força de gravidade, então qual a força que anula a gravidade com a mudança de temperatura? Olá, Fake Flip, e a quem interessar. Primeiro ponto, eu observo e verifico o fenômeno da força-peso, ou seja, força da gravidade, todos os dias. Então não é uma crença, é um fato verificado no mundo natural desde a criação. Agora vamos à segunda parte do comentário. Qual a força que anula a gravidade com a mudança de temperatura? Ok. Quando você esfria ou aquece um corpo, você altera as características do corpo. Logo, você altera seu potencial energético, mas não elimina a capacidade de gerar, a força que o move para seu ponto de equilíbrio no meio. Estamos falando de um corpo ou elemento livre, gerar força de movimento, pressão e etc. A força da gravidade ou peso é impossível ser anulada. Quando você segura um corpo, por exemplo, no ar, você está dispensando uma força igual ao peso do corpo. Você apenas bloqueou o movimento do corpo. Você mesmo pode conferir que o peso, ou seja, a gravidade do corpo, continua atuando, pois você sente uma força atuando contra sua mão. Então, a força-peso, ou força da gravidade, não foi anulada. Agora, ao invés de segurar o peso, coloque-o numa balança. A balança vai medir a massa do corpo, digamos 15 quilos, e vai medir também sua força-peso, que é multiplicando a massa por 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração do movimento de um corpo liberado num meio sem resistência. É chato, mas o resultado é dado em Newton. Não importa se você não consegue medir, mas qualquer massa tem um peso. E para zerar o peso ou gravidade de um corpo, terá que eliminar por completo a massa. Bem, isso está além do que posso argumentar. A força da gravidade é alterada pelas características do corpo, pois cada corpo tem o seu potencial energético capaz de gerar uma força que o move para o seu ponto de equilíbrio no meio. Então podemos afirmar que o peso ou a gravidade de um corpo pode ser alterada, mas não eliminada. Mas me parece que você também ainda não entendeu o que é, de fato, força da gravidade, ou força gravitacional, ou força-peso. Estes três itens que citei são a mesma coisa e é o resultado do movimento de um corpo livre no meio. Não importa se foi resfriado, aquecido ou não. O resultado é que o corpo ou elemento está livre e se move. Se o corpo é liberado e ele se move, o movimento é causado por uma força, seja ela mecânica, inercial, impulsionada ou queda livre. Na chamada queda livre, a força que move o corpo é, e sempre foi chamada de peso, que é o mesmo que gravidade. E não foi inventada por Newton. O peso ou gravidade é um fenômeno natural, ou seja, quando você libera um corpo em um meio fluido, o corpo fica inerte se estiver no seu ponto de equilíbrio, ou busca seu ponto de equilíbrio, que pode estar acima ou abaixo. Por exemplo, no ar, solte um balão de gás hélio e um bloco de ferro. Cada um se move para seu ponto de equilíbrio. Dessa forma, podemos verificar que o fenômeno não ocorre pela suposta atração, como disse Newton. Então, é lógico que Newton mentiu. Mas o fenômeno ocorre por causa do peso do corpo. Todo mundo sempre viu e vê isso ocorrer todos os dias. Agora, as teorias a respeito desse fenômeno são várias. Então, você está confundindo o fenômeno com as teorias sobre o fenômeno. Qualquer argumento sobre o movimento de um corpo ou elemento liberado num meio se chama teoria gravitacional. Por quê? Porque o movimento está relacionado ao peso do corpo. Newton disse que seria a suposta atração entre centro de massas. Mas pelos fatos e dados, sabemos que é uma mentira, pois cada corpo tem o seu potencial energético capaz de gerar uma força que o move para o seu ponto de equilíbrio no meio. Assim, vejo que isso é um fenômeno verificado no mundo natural.
Não é uma crença como você supôs. Por enquanto é só. Espero ter colaborado.